Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais um vídeo aqui de explicação e nessa lista a primeira questão é sobre números negativos e positivos, né? Na matemática existem dois tipos de números, os positivos e os negativos, que são representados pela letra Z. Como assim, né? O conjunto dos números inteiros. Antes de falar dos inteiros, né? Antes de nós falarmos dos inteiros, vamos falar dos naturais, né? Quem são o conjunto dos números naturais, né? Que começando pelo zero, temos o 1, temos o 2, o 3, o 4, o 5 e assim segue a vida infinitamente, né? Os naturais, sempre começando a partir do zero. No conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, nós temos os negativos e os positivos, né? Temos aí os negativos, vamos começar pelo menos 5, né? Mas tem o menos 6, menos 7, menos 8, né? Para não escrever todos, né? A gente vai escrever só uma pequena parte dele. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E entramos nos naturais, né? Novamente. 2, 1, né? Na verdade. 2, 3, 4, 5, né? 5, pontinho, 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 né? Que aí diz que o conjunto é justamente infinito, né? Então, vocês observam que uma observação muito importante. Os naturais, eles já estão incluídos no grupo dos números inteiros, né? Vocês observam que os naturais já são incluídos, né? São os números positivos. Os negativos são aqueles que são antes do zero, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Daqui a gente pode tirar muitas conclusões, né? O zero é um único número neutro. O menos 2 e o 2 são números opostos, né? Porque o 2 aqui é negativo e tem um 2 positivo. Eu tenho um menos 3 negativo, e tenho um 3 positivo, né? Então, os números inteiros vieram para justamente a gente ajustar os cálculos, né? Porque tem cálculo que pode dar um número negativo, dívida, prejuízo, lucro, saldo a favor, saldo negativo, né? Conta de banco, por exemplo, vem com saldo negativo. Então, com essa ideia, os números inteiros vieram para facilitar a nossa vida, né? Os números positivos são representados com um sinal de mais, né? Já os números negativos são representados pelo sinal de menos. Né? E uma questão bem simples que eu passei aí, né? A número 1, quais são os números inteiros positivos? Os positivos, né? Mais 6, mais 54, mais 12, mais 23, mais 72, né? Quais são os números negativos? São todos aqueles que eu não marquei, né? E com exceção de um, né? O zero não é negativo nem positivo, é o único número que é neutro, né? Ele é neutro, ele está presente aí, né? Já na atividade 2, né? Atividade 2, deixa eu seguir aqui a ordem. Então, na atividade 2 temos os conjuntos dos números racionais, né? Os racionais, a gente precisa entender uma coisa. Deixa eu só ajeitar aqui com calma. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um espaço. Isso aqui era de uma outra aula. Eu estou usando a explicação aqui. Os números racionais, ele é um grupo muito importante dentro da própria matemática, né? Porque aí dentro dos racionais vão estar incluídos os mais diversos conjuntos aí que a gente está estudando,
Deixa eu só tentar me localizar aqui. Acho que eu estou perdido no espaço. Né? Achei. Era esse aqui mesmo que eu queria ver. Aqui eu vou botar aqui embaixo porque eu vou usar aqui. Os racionais, vamos supor. 4 dividido por 2. Né? 4 dividido por 2, ele pode ser representado por meio de uma fração, né? Ou seja, eu posso representar esse 4 dividido por 2, 4 sobre 2, né? Então, ou seja, isso aqui é uma fração, toda divisão é uma fração. E 4 dividido por 2 é 2, né? Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que o grupo dos racionais é representado pela letra Q, que é um quociente, por isso que eu falei que é uma divisão, né? O que é o quociente? Esse quociente aqui é o resultado da divisão, né? O quociente é justamente o resultado da divisão entre o numerador e o denominador. E o denominador não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Aí, dentro do conjunto dos racionais, podem aparecer números fracionários, como o exemplo que a gente está vendo aí, o meio, qualquer fração, 3 quartos, pode aparecer número decimal, 0,1, né? 0,5, 0,75, 0,75. Pode aparecer também os números, a raiz quadrada, a gente estava vendo isso. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3. Podemos também ver o que? Os números positivos, mais 1, mais 5. Pode ter os números negativos, menos 1, menos 5, né? E lá na explicação botei, né? Os números racionais representados pela letra Q são os números que podem ser escritos na forma de fração ou também na forma decimal, né? Ou uma dízima periódica, como que aparece aí, que é aquele algarismo que se repete após a vírgula de forma constante, né? E aqui eu boto justamente uma questão bem tranquila para responder quais são os números positivos e negativos. Ou seja, tem um mais 7 e temos o menos 5. Quais são os números decimais? Os números decimais que são representados pela forma de fração, né? Aí temos o que aí? O 0,5. Temos outros números aí que eu vou circular aqui, vai ficar mais fácil o entendimento. 1,35, 0,888, 0,45. Quais são os números fracionários na forma de fração, né? Que é justamente meio, é uma fração, 4 sétimos é uma outra fração, né? Então aí justamente a ideia dos números racionais, né? Na questão 3, já a gente vai lembrar justamente aquilo que a gente vem fazendo nas listas anteriores, que são justamente o que? Os números não, as expressões algébricas, né? As expressões algébricas são aquelas expressões que apresentam letras, né? Uma incógnita, né? Nesse sentido, a gente vai classificar algumas expressões algébricas, né? É chamado de monômio toda expressão que apresenta um termo, que apresenta um único termo. 5x é uma expressão algébrica, é um monômio. 8x é uma expressão algébrica e apresenta um termo, né? Ou menos 16x, né? Binômio é uma expressão algébrica que apresenta dois termos. Aí vocês observam que aqui, ó, tem dois termos diferentes. Aqui dois termos diferentes, né? Trinômio, que possui três termos
né? Aí vocês observam que tem 3 termos aí, ó. Só contar. Aqui 3 termos, só contar. E aqui só contar, né? Aí tem pede para classificar, né? Classifique os termos aí, né? As expressões em monômio, binômio e trinômio. Bem tranquilo, né? Aí é só para classificar mesmo. Aí temos justamente o próximo conteúdo fala sobre ângulo, né? E o que é ângulo, né? Se a gente for analisar aqui, deixa eu pegar um espaço aqui, deixa eu ver se dá tempo de explicar. Se eu pegar um ponto aqui, um ponto, esse ponto vamos chamar de A. Nesse ponto A, eu vou fazer uma semi-reta de origem A, seguindo uma direção e um sentido, né? Que aqui eu vou chamar justamente aqui, ó. Aí, eu vou fazer uma outra semi-reta partindo de A, justamente com uma direção diferente da anterior, né? Um ângulo, esse espaço aqui formado entre duas semi-retas, esse espaço é chamado de ângulo. Então aqui é um ângulo, né? O ângulo. Aqui é o nosso vértice. O vértice. E aqui é justamente esses lados da semi-reta. É justamente chamado de lado, né? Lado ou semi-reta, né? Então isso aqui é a nomeação de como que a gente pode fazer de um ângulo, né? Se a gente voltar lá na questão, tá? Vocês observam aí, né? Chama-se ângulo a região entre duas semi-retas, né? Que vocês estão vendo aí de verde, né? Onde tem o vértice, o lado e a abertura. Aí pede justamente para fazer o quê? Dizer os nomes, né? Aqui o ângulo, que é o representado de A, vocês escrevam em ângulo. O lado, eu vou botar de L, mas é lado. E o vértice de V, né? Vocês escrevam em vértice, né? E na outra questão ali, nessa aqui que eu vou fazer uma seta, vocês realizam o preenchimento aí da nomeação do ângulo, né? Como a gente nomeia o ângulo. Eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Para dar uma continuidade no outro, que o outro é um pouco mais longo. E cuidem-se, compartilhem sim do canal e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima.